Olá, pessoal. É com muito prazer que a gente inicia hoje um novo projeto do Souza Com Advogados. É o PodSCA Podcast. É o podcast do Souza Com Advogados, em que a gente vai trazer para vocês bate-papo, histórias, conversa sobre direito, enfim, vamos trazer aqui várias personalidades para poder falar conosco sobre histórias da vida, histórias que às vezes o direito mexeu com a vida dessa pessoa, do empresário, do profissional liberal, enfim, de várias partes, né, da nossa sociedade. E para começar esse podcast, nada melhor do que começar com uma história muito interessante, que é a história do nosso escritório. Hoje a gente vai ter o prazer de começar o nosso podcast com os dois fundadores do Souza Com Advogados, que há 31 anos iniciaram essa história de sucesso. Então, tenho o prazer de estar aqui comigo, meu pai e minha mãe, Dr. Dearley Kuhn, Dr. Eunice Ferreira de Souza Kuhn, advogados aqui de Araguaína. E é um prazer estar com vocês aqui hoje para poder a gente contar um pouquinho dessa história e, quem sabe, inspirar outras pessoas e também trazer informação, trazer inspiração para as pessoas que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês, é uma honra, né, ser filho de vocês e estar dando continuidade nesse projeto tão interessante, tão bonito, que foi o Souza Com Advogados. E eu queria começar, né, conversando com a doutora Eunice, né, que é a nossa matriarca aí, nossa, vamos dizer assim, fundadora master do nosso escritório. Eu queria saber da senhora como nasceu, né, a ideia de fundar o Souza Com Advogados. De onde é que partiu a vontade e o interesse de ter um escritório próprio? Bom, é um prazer também estar aqui com vocês e participar desse podcast, porque sempre contar e reviver a vida, a história da gente é muito gratificante, né? Mesmo tendo passado por desafios grandes e tudo, mas é muito importante a gente contar a trajetória da vida da gente para que alguém, como você disse, se inspire, para que você incentive alguém para não parar no meio do caminho, né? Porque a vida não é fácil, a vida profissional. Para nós também não foi fácil, né? Hoje nós estamos aí comemorando nossos 34 anos de advocacia aqui em Araguaína, e o nosso escritório, nós começamos assim com muitas bênçãos de Deus, porque no dia que nós mudamos para nossa sede, que nós compramos a nossa sede, que nós demos nossos carros todos para pagamento desse imóvel, e ficamos de táxi, literalmente. E estávamos lavando o escritório, que foi até um dia de finados. Nós lavando o escritório para abrir no dia 3, chegaram clientes lá perguntando se tinha algum advogado criminalista e tal, que estavam precisando com urgência. E ali já saiu o primeiro fruto de serviço e de honorário, né, em que o Dearley atendeu esse pessoal até de bermuda, porque nós estávamos limpando o escritório, mas foi assim, de forma muito gratificante, que nós já ficamos muito entusiasmados no primeiro dia. E de lá para cá, a gente vem trabalhando, e uma coisa que é muito importante, que eu sempre falo para todas as pessoas que me procuram como inspiradora da profissão, eu sempre falo que o principal do advogado é cuidar do seu cliente, cuidar da causa do seu cliente como se sua fosse. E, principalmente, prazo. É uma das coisas que foi batido muito na nossa tecla da faculdade, que é a questão de prazos, e a gente sempre manteve essa questão dos prazos, e que é o que leva a gente a ter o sucesso da advocacia. Muito bom. Dearley, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse início. Vocês chegaram em Araguaína, jovens, recém-formados, vamos dizer assim, com pouco tempo de trabalho ainda na área, e em pouco tempo decidiram abrir o escritório, né? Conta pra gente um pouquinho como é que foi isso. Vocês chegaram quando aqui em Araguaína e quando que foi fundado o escritório? Me conta um pouquinho sobre isso. Então, eu vim
Na verdade, eu vim passear em Araguaína, conhecer a cidade na época de aniversário de Araguaína. E nessa ocasião eu tive a oportunidade de conversar com, na época, o prefeito João Ribeiro, que me convidou para poder advogar para a prefeitura. Naquela ocasião, nós tínhamos, a prefeitura tinha 5 vagas para assessor jurídico e estava faltando advogados aqui na cidade. Então, ele me convidou, eu e minha esposa, Eunice, e assim a gente refletiu bastante, era uma novidade, era vamos dizer assim, naquela ocasião, um desafio, porque nós morávamos em Goiânia e a gente não tinha essa pretensão de sair de Goiânia. Porém, com essa oportunidade, eu conversando com a Eunice grávida, inclusive, da Raíssa, minha filha, e resolvemos enfrentar esse desafio. E chegamos aqui em novembro de 91 e fomos inicialmente advogar para a Prefeitura Municipal de Araguaína. Então foi muito bom, foi um aprendizado muito, muito gratificante, aprendi muito na prefeitura, na área pública, e desse trabalho nosso, a gente foi fazendo novas amizades, conhecendo as pessoas da cidade, fazendo vários networks, e acabou que foi necessário a gente montar o nosso escritório. Inclusive, que a prefeitura foi um período que a gente passou, a gente sabia que era provisório. Então, em 94, a gente montou o nosso escritório e começamos a advogar, eu e Eunice, de forma, como ela até disse, o primeiro cliente, nós estávamos acabando de limpar o escritório, acabando de fazer aquela... Eu até estava de bermuda, como ela mesmo comentou, e apareceu uma cliente que estava com o esposo preso e precisava de um advogado. Naquela ocasião, eu entrei, atendi, e foi o nosso primeiro serviço dentro do escritório. E inclusive, graças a Deus, com êxito. E de lá para cá, a gente vem pegando vários serviços, às vezes serviços bem desafiadores. Nós tivemos várias fases no escritório. Começamos só eu e Eunice, mas logo em seguida veio outros advogados querendo trabalhar com nós, inclusive de Goiânia. Nós temos a doutora Eliane, por exemplo, que logo no início ela nos procurou, querendo vir de Goiânia para cá também, para abrir oportunidade para ela, porque Goiânia é uma cidade, naquela época, já uma metrópole, né? Então, com muita dificuldade para novos advogados. E a gente, na ocasião, eu era novo, recém-casado, ou seja, com todo o gás para poder correr atrás do serviço e trabalhar, e não tinha dificuldade. Então, nós passamos a atender no escritório. Logo em seguida, começamos a nos envolver com a OAB, tanto que eu fui conselheiro estadual em 95 já, e já atuando na OAB, a Eunice também já foi para a subseção de Araguaína, então a gente sempre dedicou muito também para a entidade. E nesse meio tempo a gente fez bastantes contatos. Eu acho que o advogado, a pessoa tem que ter muito, muito contatos, né? E principalmente fazer esse network bem feito, um trabalho que as pessoas... Porque o advogado é uma pessoa que passa a ser o procurador daquele cliente seu, né? Quando o cliente procura, ele passa a confiança daquele serviço para o advogado. Então, o advogado, às vezes, ele está ali com tanta confiança com o cliente que passa dinheiro, passa patrimônio, tudo na mão do advogado. Então, se o advogado saber trabalhar, principalmente trabalhar com honestidade e com competência, ele consegue adquirir mais clientes, porque o cliente quer alguém que ele possa confiar. O advogado, às vezes, está passando por dificuldades, o cliente passa por dificuldades, às vezes, e o advogado é quem vai dar o braço direito para ele e vai socorrer naquele momento difícil. Então, é uma profissão muito importante, uma profissão que consegue, vamos dizer assim, resolver bastante problema, como também o mal profissional também
traz muito problema também para o cliente. Então, com o passar do tempo, você vai adquirindo mais clientes e com a sua dedicação, um trabalho bem feito, atuante, a gente chegamos até hoje. Muito bom. E, Eunice, eu queria que você tentasse trazer para a gente como que era a advocacia 30 anos atrás. Assim, o que você lembra que mais mudou? A questão, na época ainda era processo físico, na época a gente não tinha ainda uma estrutura de fórum, por exemplo, como a gente tem hoje, tão grande, né? As justiças eram totalmente, vamos dizer assim, os processos trabalhistas eram diferentes, eram muito diferentes do que a gente tem hoje. Mas o que mais marca assim na sua memória de quando começou o escritório que era muito diferente de hoje, assim? O que você pode identificar como tendo evoluído muito ou tendo mudado muito de lá para cá? Bom, eu acho que assim, a mudança maior que teve foi na informática. Porque na época que nós montamos o nosso escritório, ainda era uma máquina de escrever, que a gente colocava 3 carbonos para fazer uma petição. Às vezes a gente estava lá no final, errava uma palavra, tinha que fazer tudo novamente. Então, assim, era muito difícil. Por exemplo, às vezes, porque eu sempre advoguei muito na área trabalhista, e a área trabalhista, assim, quantas vezes fecha uma empresa, a maioria dos funcionários vão tudo para um advogado. E eu me lembro que uma vez aqui fechou uma empresa e eu peguei, assim, muitos clientes. Eu acho que foi uns 100 e poucos clientes. E aí eu tinha que datilografar a maior parte das petições. E aí, assim, a gente começou também a ver nos congressos, né, para ver a questão de informática, de o que dava para a gente conciliar. Aí compramos um computador daqueles bem antigos mesmo, né, que na época era novo, atual, mas era o que tinha no momento. As máquinas, as impressoras eram aquelas de fita, né, que passava aquela letrinha assim, tempo, imprimir tudo. E eu me lembro que eu ficava fazendo na máquina de datilografia e no computador, porque eu fazia no computador e mandava para imprimir, era 2 horas para imprimir uma petição. Então, assim, não era fácil. Foi uma das coisas que eu acho que a gente mais sentiu, né, Jarley, na evolução, foi a questão da informática, porque veio e beneficiou demais a gente, porque hoje, por exemplo, no escritório, se acabou a internet, paralisa tudo, se acabou a energia, fecha o escritório, porque ninguém consegue mais trabalhar sem essa evolução da informática. Não, bacana. E é interessante a gente pensar, né, justamente que essa informática acabou até trazendo um pouco de distanciamento. Eu vejo que antigamente, né, tanto os advogados eram mais próximos entre si, assim, tinham um contato maior, porque a vida da advocacia se desenrolava muito nos corredores dos fóruns, nas salas de audiência, né, eram tudo... como que era, Darley, assim, esse dia a dia de trabalho forense? Demandava muito tempo de trabalho em fórum, em comparação com hoje, por exemplo? O que você sente em relação a isso também que evoluiu nesse tempo? Então, mudou muito, né, nesses 30 anos. Quando nós chegamos aqui, nosso escritório era 1,5 quarteirão do fórum. Então, a gente tinha que estar no fórum todos os dias. Todos os dias. Às vezes até mais de uma vez. A gente ia no fórum 1, 2, 3 vezes, né? Então, a gente era advogado de balcão. E a gente passava a conhecer todo mundo dentro do fórum, né? Do oficial de justiça, a servidora, até o pessoal da limpeza ali, você passava a conhecer. As audiências, a gente ia para a audiência, chegava 15 minutos antes da audiência, e às vezes, devido a ser sempre presencial e não tinha tecnologia para poder agilizar a audiência, você ficava no fórum a tarde inteira para fazer uma audiência, né? Então, você tinha testemunhas e tudo ali, você ficava dentro do fórum ali. Então, você tinha um convívio diário ali no fórum muito intenso. Então, até hoje, de vez em quando, eu encontro servidores da época ainda, que ainda não aposentaram ainda, mas que me conhecem, que a gente tem bastante, vamos dizer assim,
conhecimento um com o outro, né, por causa dessa época. E hoje eu vejo que distanciou muito, né? Hoje a gente vai no fórum em algumas situações só, a maioria dos eventos são resolvidos tudo online, então isso facilitou muito, agilizou muito o serviço, mas distanciou os advogados e também os servidores e as partes também. Você acha que isso pode interferir, por exemplo, esse distanciamento, vamos dizer assim, porque acaba que o advogado ele é o representante das partes, ele é quem traz para o processo a realidade do seu cliente, né? A vontade do seu cliente, os pedidos do seu cliente. Você acredita que esse distanciamento acaba por mudar um pouquinho o resultado, mudar o sentimento, ou talvez a sensação de justiça que saia de uma decisão de juízes que às vezes não estão tão próximos de quem está trazendo aquela verdade, só está lendo a letra fria ali de uma petição? Você acha que isso pode, em grosso modo, mudar essa percepção de justiça? Eu acho que o contato direto com o juiz é muito importante, tanto com o juiz como com o Ministério Público, promotor de justiça. E também até com o advogado da outra parte, né, quando é necessário. Porque esse contato pessoal, ele é diferenciado. Você manda uma petição para o juiz, às vezes, igual esses dias eu estava olhando um processo ali que tinha 21 anos o processo. Tem mais de 3.000 e tantos eventos nesse processo. Então, é impossível um juiz, hoje, ler 3.000 e tantos eventos. Então, quando você manifesta, mesmo que você vai lá e busque e tal, o contato pessoal com o juiz, você falar alguns detalhes do processo, algumas provas importantes que às vezes tem dentro do processo que o juiz ainda não se inteirou, discutir situações que não é só papel, mas a razão também, é muito importante. Porque o juiz, ele, por mais que ele queira, com a quantidade de processo que ele hoje administra, qualquer juiz aí tem aí mais de 10.000 processos administrando, é impossível que ele consiga uma gestão de fazer uma justiça muito bem feita se não tiver o advogado conversando, explicando e dialogando com o juiz, lembrando de determinadas situações que podem influenciar na hora do julgamento. Então, eu acho que esse contato pessoal é muito importante. E, Eunice, teve algum momento, né, nessa jornada aí? Você disse que já no primeiro dia, limpando o escritório, já surgiu algum cliente. A gente sabe que a maioria das dificuldades de manutenção de um escritório, de uma manutenção de um negócio qualquer, é justamente a questão, as dificuldades ali das contas que chegam e às vezes não tá difícil, não tem tantos clientes para suportar aquelas despesas, mas, no geral, teve algum momento que você já pensou em desistir do escritório, não, vou partir para outra atividade, nesse período aí desses 31 anos, teve algum momento de maior dificuldade dentro do escritório que vocês pensaram em que talvez não seria possível continuar com esse sonho do escritório, principalmente no início, né, que é um momento mais difícil, mas teve algum momento ali que vocês tiveram essa insegurança dentro de vocês, assim, que angustiaram vocês? Bom, antes de responder essa pergunta, eu gostaria só de fazer um esclarecimento da fala do Dr. Dearle, onde ele fala que tem processo com mais de 3.000 eventos, esclarecendo para alguma pessoa que está nos ouvindo, mas que não sabe o que é um evento pode ser uma petição de 80 páginas. Um evento pode ser uma perícia de não sei quantas páginas. Então, só para esclarecer que o processo não são 3.000 e poucas páginas. Elas são eventos que podem dar aí até 10.000 páginas. Bom, agora voltando aqui ao que você me perguntou, graças a Deus, não. Sabe, assim, até quando nós viemos para cá, que o Diarle me ligou falando que tinha surgido a oportunidade da gente vir para cá, eu fiquei muito insegura, porque eu estava grávida de 8 meses, e assim, eu não conhecia direito Araguaína, né, tinha passado aqui uma vez, e eu confesso que eu fiquei bem segura de vir. Falava com algumas amigas minhas, falava, vocês são doidos de ir para lá não tem nem médico. Vocês vão com 2 crianças e tal. Mas, assim,
quando nós abraçamos a ideia de vir para cá, nós chegamos a conversar. Nós éramos muito novos, né? Nós casamos novos, viemos para cá novos. Até hoje nós somos novos, né? Mas assim, nós viemos determinados que a gente ia fazer tudo para dar certo. Que eu acho que é o primeiro passo, né? A gente ia fazer tudo para que desse certo a nossa vinda para cá. E graças a Deus a gente, assim, sempre muito unido com tudo, em tudo, na criação dos filhos, no trabalho, em tudo. E, assim, eu acho que com esse negócio a gente trabalhar tão unido, com tanta responsabilidade, com tanto carinho e tanto amor pela profissão, as portas foram abrindo, sabe? E com isso, assim, nosso escritório sempre foi só crescendo. A gente nunca deixou também de participar de congressos, de fazer pós-graduações que era oferecido na época, né? Fiz pós-graduação em Goiânia, de sair daqui com 2 filhos de noite, na sexta-feira, chegar lá ter aula sábado, domingo, no domingo à noite pegar o ônibus para vir embora para trabalhar no outro dia. Então, assim, é uma das coisas muito importantes que o advogado, ele não pode deixar de estudar. E com isso, as portas vão abrindo. Porque se você tem essa facilidade de conversar com as pessoas de um assunto que você entende, né? Como o Charlie disse, que a gente, assim, foi conhecendo as pessoas e as pessoas passaram a gostar da gente e passar a confiança também, né? Então, com isso a gente foi crescendo o nosso escritório, graças a Deus, e tivemos que ampliar logo em seguida e colocar mais estagiário, sabe? Então foi assim muito interessante. Bacana. Nessa jornada aí de crescimento, né? Teve algum caso assim que vocês sentiram que foi, vamos dizer assim, um ponto chave para o crescimento ou para o desenvolvimento ainda mais do escritório, talvez uma alavancagem do escritório ainda maior? Você acha que... Você lembra de algum caso em específico que te marcou muito assim, nesse início? Então, nós tivemos várias demandas boas, já tivemos várias demandas bem interessantes. Uma delas que foi bastante relevante até a nível estadual foi uma demanda que eu entrei, uma ação de falência, né, contra, na época, o maior frigorífico do estado, que era o Frigotins naquela época. E conseguimos o êxito de conseguir essa decretação da falência e passamos 10 anos trabalhando nesse processo e, no final, todo mundo que tinha para receber, receberam as contas e conseguimos, vamos dizer assim, o êxito foi total do processo e deu muita repercussão porque ele era o maior frigorífico do estado do Tocantins, então teve uma repercussão muito grande. E tivemos outras demandas também muito boas, como temos até hoje, né? Algumas demandas muito interessantes. Demandas de terra, demandas judiciais, inclusive na área comercial. Então, assim, a gente tem bastante história, né, para contar. 30 anos são muita coisa, são muitos serviços prestados. Sabe? A gente, acho que em outros podcasts nós podemos atuar em alguns casos específicos. Não, bacana. Vocês chegaram a atuar também fora aqui de Araguaína? Como que era, Eunice, antigamente? Atualmente, a gente, como é o processo eletrônico, eu daqui da sala do meu celular eu consigo peticionar em processo de São Paulo, processo de Arapoema, processo de Ananás, processo, enfim, de qualquer local do país eu consigo peticionar. Mas naquela época, como que era? Vocês chegaram a trabalhar também na Redondeza? Como que era trabalhar no tribunal? Como que era isso naquela época? Sim, quando eu vim para cá, eu estava concluindo o curso de pós-graduação em Direito Público. E aí, tendo em vista que a gente estava trabalhando também como assessor jurídico da prefeitura, a gente começou a ser visto por esse lado, né, de quem conhecia alguma coisa de direito público e assim nós começamos a ser procurados por prefeituras, por câmaras municipais,
Nós já chegamos a advogar para 12 prefeituras e câmaras municipais ao mesmo tempo, um mandato, né? E essas prefeituras todas tinham demandas em vários lugares, em várias comarcas. Não era fácil, mas a gente tinha que ir lá, sempre que precisava, a gente ia fazer audiência no Bico Papagaio, em Palmas, Imperatriz, Miracema, Miranorte, sempre que tinha essa necessidade, a gente ia. E nós nunca medimos esforços para isso, sabe? Muitas vezes a gente saía daqui de madrugada, ia para Palmas, fazer uma sustentação oral no tribunal, protocolar, acompanhar algum julgamento, alguma coisa, para estar aqui à noite novamente. Porque a gente tinha criança pequena. E como é que foi, Dearle? Eu sei que vocês começaram atuando, vamos dizer assim, vindos da prefeitura, então teve essa atuação que a doutora Eunice falou aí sobre na área pública, e houve um período que vocês chegaram a advogar muito na área bancária, né, muito em prol dos bancos, né? Como é que foi isso? Teve algum fato que o escritório tinha um diferencial, você lembra de alguma situação assim que vocês pensaram, não, se eu me organizar de alguma forma, eu consigo atrair esse tipo de cliente? Como é que... Vocês me falam um pouquinho dessa atuação de vocês lá atrás, na década de 90, aí, início dos anos 2000, nessa área. Então, nós iniciamos advogando para o Banco Itaú. Foi um período muito bom, é uma empresa excelente para trabalhar, e em seguida, com essa experiência com o Banco Itaú, de cobrança, execuções e etc., nós passamos a ser conhecidos aqui na região como advogado de banco, e inclusive advogamos para mais de 10 instituições. Quase todos os bancos da cidade a gente passou a ser advogado, já fomos advogado do BASA, da Caixa Econômica Federal, Bradesco, e outras, BCN, Mercantil do Brasil, que é o Finasa, ou seja, nós advogamos para vários bancos, foram 10 anos a gente advogando, a ponto de que nós chegamos a montar um escritório em Palmas para atender as exigências da Caixa Econômica Federal, que tinha a gente fazer as cobranças, passamos a fazer cobrança em quase todo o estado do Tocantins. E então nós tivemos um período que investi muito nessa área de cobrança, nessa área de execuções e tudo na área bancária. Busca e pressões. Agora, aconteceu que, por coincidência ou não sei se foi uma questão nacional, que em 2007 todos os bancos resolveram mudar o sistema com os advogados. Eles começaram a centralizar nos grandes centros, tipo São Paulo, Rio, e tiraram essa advocacia do interior. E eu acho que foi um prejuízo muito grande para os bancos, porque eu, por exemplo, tinha um índice muito alto de recebimento, de acordos, de êxito nas demandas. Porque a gente estando próximo, né, e a gente conhecendo muita gente, ficava mais fácil resolver as demandas. E com a retirada e colocando em escritórios grandes em São Paulo, o escritório não tinha tempo para vir aqui. Então, eles tinham que contratar só o advogado aqui para fazer uma audiência, ou seja, não tinha esse contato direto com as partes, né? Então, mas foi tudo uma vez, uma hora para outra, praticamente todos os bancos mudaram a forma de fazer, de contratar os seus advogados. E a partir daí, nós passamos com a experiência que a gente tinha com esses contratos, com os bancos, passamos até a advogar contra os bancos. Olha que interessante. Logo em seguida, começamos a pegar causas que os bancos estavam envolvidos, e daí adiante, com o passar do tempo, talvez um dos escritórios que mais tinha demandas contra os bancos, em todos os bancos do estado do Tocantins, né, que atuavam aqui no estado do Tocantins. Então, foi um período muito interessante que teve essa mudança no escritório. Inclusive,
em relação, por exemplo, quando a gente trabalhava para os bancos, nós recebemos vários prêmios. A gente foi convidado várias vezes, né, para ir a São Paulo, Rio, receber prêmios de escritório que mais tinha rendimentos, mais recebia os créditos dos bancos. Então, assim, várias vezes nós recebemos essa premiação. Bom demais. E se vocês pudessem deixar um conselho, né, para os advogados que estão começando agora, depois de passar assim de 30 anos, né, quando vocês param para refletir o que passou de lá para cá, de forma bem sucinta, vamos dizer assim, se vocês encontrassem agora com um recém-formado que está começando e que tem um sonho de ter um escritório de advocacia, quais os conselhos que vocês dariam para eles? Bom, eu penso que a advocacia ela mudou muito com esse passar do tempo, né? Então, hoje, a diferença do advogado está na qualificação. Então, na minha época, quando a gente chegou aqui em Araguaína, 31 anos atrás, e montamos um escritório, a gente pegava a causa criminal, civil, trabalhista, ou seja, tudo que família, tudo que aparecia, a gente pegava. Mas hoje eu entendo que a advocacia tem que ser especializada. Eu acho que o advogado hoje ele tem que se especializar, ele tem que se qualificar. O ideal do advogado é que ele comece a advogar, mas vai procurando se qualificar, principalmente em determinadas áreas que ele tenha mais afinidade. Então, nós temos aí várias áreas que no Tocantins ainda está carente ainda, que é a área do agronegócio e na área tributária. Então, tem muita área que ainda tem espaço para o advogado atuar, mas ele tem que se especializar, ele tem que ser bom naquilo que ele vai fazer, porque tem muito advogado hoje, muito advogado. Agora, qualificado, não tem muitos advogados qualificados. Então, acho que o conselho que eu daria para um recém-formado é que ele faça o possível para se qualificar em determinada área, para uma área que ele goste, uma área que ele vá ser um excelente advogado. E você, Eunice, o que você entende? Qual que seria o seu conselho, assim? Seria na mesma linha da qualificação? Teria algum outro ponto relacionado à organização, a ter sócio, a não ter sócio? O que você imagina, assim? Ou cada caso, cada pessoa é uma pessoa, cada advogado é um advogado? Eu acho que cada pessoa ela é diferente, ela tem que se encontrar, né? Manter um escritório hoje, a gente sabe que abrir uma porta e montar um escritório do nada não é fácil. Quando nós chegamos em Araguaína, nós éramos 13 advogados na cidade. Hoje nós já somos quase 3.000 advogados na cidade. Então, eu imagino assim que o sol brilha para todos, mas não é fácil a pessoa abrir um escritório hoje e manter ele. Inclusive, esses dias, alguns colegas falando, não, hoje o lugar melhor para comprar móveis de escritório é nos grupos de OAB. Então, assim, isso é deprimente, né? A gente vê que o colega saiu da faculdade com todo o sonho de advogar, montou seu escritório ali com todo o sacrifício dele, da família e tal, e não conseguir prosperar. Então, ele tem que fazer uma autoanálise, o que ele realmente quer. Se for montar escritório com outros colegas, procurem pessoas boas, de bom relacionamento, pessoas de confiança, sérias, honestas, porque a sua imagem vai junto com o seu sócio, com a imagem do seu sócio. Então, eu acho que a pessoa tem que se encontrar primeiro. Muito bom. E para a gente já indo para o final, a gente está passando rápido aqui, esse tempo, a gente vai falando de coisa boa, vai passando rápido o tempo. Mas eu queria uma curiosidade assim, de vocês. O que vocês gostam de fazer fora do escritório, né? Saindo um pouquinho do Souza com Advogados. O que vocês gostam de fazer na hora livre de vocês? O que é que... Se é estar com a família, se tem alguma outra atividade, se tem algum hobby, algum esporte, o que vocês mais gostam de fazer no momento livre de vocês? Bom,
eu sou muito ligada à família, né? Mas desde que nós chegamos aqui em Araguaína, uma das nossas conversas comuns é que nós, já que escolhemos Araguaína para morarmos, para criar nossos filhos, né? A gente tinha que procurar fazer tudo para que a cidade melhorasse também. E uma das formas que nós encontramos foi nos envolver com entidades que sérias, que procuram fazer o bem para a cidade. E porque fazendo bem para a cidade, faz o bem para a população, para o Estado. E assim, aí com isso nós participamos de clube de serviço, de Rotary Club, participamos da Seara, da OAB, fomos, assim, sempre tivemos ligações à OAB para ajudar mesmo. Eu lembro que a sede daqui do centro fui eu que lavei a sede a primeira vez. Então, assim, eu acho que uma das coisas que a gente sempre gostou foi estar junto com pessoas de bem, que faz com que a cidade melhore a cada dia. Entendi. E você, Deardo, o que você gosta de fazer fora do escritório? Saiu 6 horas do escritório, o que você gosta de fazer ao final de semana? Conforme o Eunice disse, a gente é muito envolvido com entidades, né? Eu, além do que ela falou do Rotary, eu ainda tenho maçonaria, sindicato rural, né? E outras ainda entidades que a gente ajuda ainda, igual o Cantinho do Vovô. E a gente está sempre atuando e sempre participando de reuniões e ajudando, né? De forma voluntária. Isso eu acho que é muito importante. Mas fora também da atividade jurídica, eu, por exemplo, tenho a fazenda, que eu gosto de ir na fazenda, né? Cuidar lá do gado, ver lá o bezerrinho nascer. E a gente também gosta, lógico, do Araguaia, né? De ir para o Araguaia, quando nós estamos chegando agora, estamos próximos aí da temporada 2025, que nós temos uma paixão pelo Rio Araguaia, né? Passear no Rio, se divertir com os amigos, a gente encontra lá o pessoal todo de Araguaína lá no Rio Araguaia. Então, sim, esses momentos de lazer é muito importante, de amigos. A gente tem uma casa que a gente recebe os amigos também. Então, a família, amigos, né, são muito importantes na vida de todo mundo. Não, muito bom. Eu sou meio suspeito, né, para poder falar um pouquinho dessa história tão bonita que vocês trilharam. Eu acho que esse podcast, querendo ou não, é até uma forma da gente conseguir homenagear vocês. Nós lá do escritório, hoje estamos numa configuração, né, diferente do que vocês começaram lá atrás. Estamos com novos sócios, com escritório em franca expansão, né, trazendo muitas novidades, trazendo equipe grande, enfim, expandindo os negócios para outras cidades, outros estados. E é interessante a gente ver, né, que essa história que hoje a gente está numa outra revolução, vamos dizer assim, numa mudança talvez de cenário até causado muito por conta dessa globalização, desse cenário da modernidade hoje com a inteligência artificial, que tem trazido muitas novidades. Mas é muito interessante a gente ver que hoje a gente está colhendo muitos frutos ainda do que foi plantado por vocês lá atrás. Eu sei que hoje são novos desafios, né? Vocês passaram por muita coisa que a gente não passa atualmente na advocacia, que vocês estão acompanhando isso, porque vocês até porque vocês não pararam, né, com a advocacia, mas eu que sempre acompanhava, né, o escritório como criança, né, ia lá sendo um mini office boy, vamos dizer assim, um mascote do escritório, mas sempre fui criado dentro do escritório. Sei que esse escritório é uma verdadeira fonte de razão para viver de vocês. Vocês viveram para o escritório, pelo escritório. E eu queria deixar aqui as minhas homenagens, né, a vocês. Vocês são frutos de inspiração, não só para mim, que sou filho de vocês, mas
que para muita gente, ano passado tive a oportunidade de passar em muitos e muitos escritórios de advocacia, conversando e tudo, e muitas pessoas que às vezes a gente nem conhece, às vezes a gente nem sabe que nos conhece ou que conhece a história de vocês, mas que falam que se inspiravam na história de vocês, que acompanharam o crescimento de vocês, ou que os pais falavam que queriam que o filho fosse advogado porque se inspiravam, porque viam em vocês pessoas que conseguiram o sucesso em razão do trabalho, conseguiram chegar onde chegaram em função de muito trabalho, sem a necessidade de passar por cima de ninguém, sem a necessidade de fazer mal para ninguém. Pelo contrário, né? Trazendo não apenas a contribuição profissional dentro do que vocês trabalham, mas também, como a doutora Eunice falou, doutor Dearle, nesse trabalho social que vocês fazem também fora do escritório e que, querendo ou não, também traz frutos para o escritório, né? Eu acho que isso é algo que inspira, né? E eu queria muito aqui deixar registrado esse agradecimento em meu nome, mas também em nome de todo mundo, todos os que passaram pelo Souza com Advogados e toda a sociedade araguaína que tem uma reverência por vocês por conta desse trabalho incansável que vocês fizeram ao longo desses mais de 30 anos. A gente está, vamos dizer assim, em uma época em que as pessoas muitas vezes são inspiradas ou são influenciadas por influenciadores digitais aí que muitas vezes não tem nada a contribuir culturalmente ou socialmente para a sociedade, e as pessoas de vocês são pessoas diferenciadas e que eu tenho uma honra muito grande de dizer que sou filho. E eu queria que vocês dessem uma última mensagem aí vamos dizer, de despedida desse episódio, para a gente finalizar, e desde já agradecendo a vocês pela oportunidade de estar aqui hoje nesse episódio, e também que vocês, nessa mensagem de vocês convidem as pessoas a seguirem os nossos canais aí das redes de podcast, para que acompanhem os próximos episódios também. Certo. Uma das coisas também, Roger, que eu estava aqui pensando, que o advogado ele tem que ser organizado. E isso já era uma preocupação nossa lá atrás. Tanto é que o nosso escritório foi assim, um dos primeiros a ser registrado. Nós registramos o escritório como pessoa jurídica sob o número 9 na OAB. Então, assim, fomos um dos primeiros. Aqui em Araguaína, né, fomos o primeiro. Então, é muito importante também que o advogado seja organizado com a sua vida financeira, com a sua vida social, com a sua vida pessoal, porque é daí que ele tem o equilíbrio para digerir as demandas que lhe são confiadas, tá? E nós ficamos eu particularmente estou muito feliz de estar aqui participando, né, desse primeiro podcast do Souza com Advogados, e convido, né, deixa aí o convite para que as pessoas que ficarem sabendo, vamos nos acompanhando aí nesse podcast, na sequência do que virão também, né? E, assim, eu só tenho a agradecer mesmo por estar aqui contando um pouco da minha história. Eu queria aproveitar essa conclusão, dizer que agora nós estamos numa nova fase, né? Inclusive, a fase agora é dos novos advogados, né? Dr. Roger, apesar que não é tão novinho assim de advocacia, já tem uma certa experiência, mas para nós lá agora vamos dizer assim, é a pessoa, tanto o Roger, doutora Vânia, doutor Breno, que são nossos sócios, são quem vão dar a alavancagem da agora para frente, né? Nós fizemos esse trabalho de mais de 30 anos e agora está na hora de pensar nos próximos 30 anos, né? Eu tenho certeza que na mão de vocês três e com a nossa também. Com a nossa colaboração, lógico, não estamos aposentando, mas esse sangue novo, essa expertise, principalmente na área, hoje em dia, da comunicação, né, é muito importante. Não tem nenhuma atividade que vai ficar parada no tempo.
Nós estamos entrando na inteligência artificial, onde tudo vai mudar da agora para frente. E essas mudanças são muito profundas e é necessário pessoas novas, pessoas que tenham a cabeça aberta, preparadas, inclusive na área de informática, e para poder conseguir acompanhar e seguir adiante. Porque tem muitos que, se ficarem parados, vão ficar para trás. Infelizmente, quem não se movimentar vai ficar para trás. Então, quero parabenizar você também que está à frente desse trabalho, desse podcast, e de incentivar aí os colegas, os advogados a nos ouvirem e até mesmo a se especializarem. E tenho certeza que na sua mão e do Dr. Brendo, da doutora Vânia, com mais o nosso apoio, nós vamos, daqui a um tempo, fazer uma live dos 50 anos, se Deus quiser. Se Deus quiser. E eu queria finalizar, então, esse episódio agradecendo, né, aos nossos primeiros entrevistados aqui, mais uma vez. E quem sabe esse podcast vira uma inspiração para os advogados dos próximos 30 anos, né? Eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam esse episódio desse podcast. É um prazer estar aqui com vocês. E peço para que vocês curtam, sigam o nosso podcast em todas as plataformas, no Deezer, no Spotify, no YouTube, para que vocês acompanhem os próximos episódios e estejam antenados do que vamos trazer por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Nos acompanhem nas redes sociais, nosso Instagram, Souza com Advogados, e espero vocês nos próximos episódios. Sejam bem-vindos ao PodSK, o podcast do Souza com Advogados. Muito obrigado e até mais.